da primeira carta de Paulo, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. E hoje nós vamos chegar ao capítulo 14. Os versos de 1 a 40. Como é muito versos, como o texto é longo, nós vamos fazer pausa no meio da leitura do texto e vamos prosseguir falando sobre todo o texto. Sobre todo o texto até os versos 40 desse texto. Assim então, meus amados irmãos, Paulo está recomendando, ou as recomendações dos dons. Diz-nos o texto: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetizar é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conceberá ou como se conhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se eu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem, graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos parar por aqui e continuaremos assim que formos discorrendo sobre esse assunto das recomendações dos dons. Então, como nós já vimos nos textos anteriores, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo termina o capítulo 12, no verso 31,
fazendo a seguinte recomendação à igreja de Corinto: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Se Paulo fala para que a igreja deve procurar com zelo os melhores dons, é porque existe um dom melhor que o outro. Senão ele não falaria desta forma, para procurar os melhores dons. E o mesmo apóstolo Paulo inicia o capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, mostrando para a igreja o caminho excelente. Então Paulo ele insta com os coríntios a desejar ardentemente os dons mais importantes. Assim então, meus amados irmãos, agora Paulo aconselha a igreja a seguir o amor. Segue o amor. Portanto, eles manterão seus dons sob controle, enquanto o amor desfrutar no seio da igreja um lugar de proeminência, enquanto o amor desfrutar na igreja um lugar de honra, enquanto o amor desfrutar na igreja o seu relacionamento recíproco. É isso que Paulo está instruindo, meus amados irmãos. Assim então, Paulo tacitamente responsabiliza a igreja de Corinto pela carência de amor. Vocês estão carentes de amor, pela prática do amor recíproco, pela prática do amor verdadeiro, pela prática do amor sincero, pela prática do amor puro, pela prática do amor cristão. É isso que precisa existir no meio de vocês. O que Paulo então instrui, meus amados irmãos, é que saltava aos olhos de todos a forma como usavam mal os dons. Paulo então infere, portanto, das coisas que se sucederam no passado, quando não havia ainda ensinado sobre o amor. E então ele diz que eles aquela igreja empreendia muitos esforços, porque eles tinham muitos dons, e eles então usufruíam das coisas excelentes que possuíam nesses dons. E Paulo então põe em relevo, diante dos olhos deles, diante dos olhos da igreja, quão sem sentido era aquele egoísmo, aquela prática sem sentido, fazendo com que aquela igreja naufragasse a esperança e os anseios. Assim então, meus amados irmãos, para os crentes de Corinto, existia apenas 3 dons importantes: o dom de profecias, o dom de línguas, o dom de ciência ou o dom de conhecimento. Assim então Paulo começa declarando que o amor é maior que todos esses dons. Esses dons são extremamente importantes, mas o amor é maior que todos eles juntos. Assim então, por que o amor é maior? Paulo ensina, meus amados irmãos, porque o amor, no capítulo 13, no verso 8, ele diz: porque o amor jamais acaba. Esses dons todos são passageiros, esses dons todos são temporários, esses dons todos deixarão de existir com o tempo. Esses dons às vezes tornam vocês egoístas, mas se vocês praticarem o amor, todos esses outros dons vocês podem praticar com abundância, mas o amor precisa estar em evidência, o amor precisa estar em primeiro lugar no meio de vocês. Então Paulo afirma categoricamente que os dons de profecias, os dons de línguas, o dom de ciência passarão, mas o amor, ele é permanente. O amor jamais deixará de existir. O amor é infindável, o amor não tem data de validade, o amor supera todos os outros dons, porque o amor, meus amados irmãos, é eterno. É isso que Paulo está ensinando. Portanto, vamos aprender, em primeiro lugar, qual é o cuidado que nós devemos ter dentro das recomendações dos dons. Ele diz que nós devemos ter cuidado, em primeiro lugar, com a
demasia. Demorou, mas apareceu, né? Com a demasia. Cuidado com a demasia. Tudo que é demais, dizia o velho ditado, passa da conta. Tudo que é demais passa da conta. Assim então, Paulo declara, meus amados irmãos, nesse texto, no verso 1, segui o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que? Profetizeis. Segue o amor, mas procure com zelo. Os dons espirituais, meus amados irmãos, são muito importantes, mas eles deverão seguir em primeiro lugar o amor. Encontramos aqui 3 verbos que está incitando aquela igreja. Portanto, persigam o amor, esforce-se pelos dons espirituais com um alvo especial, de preferência o de profetizar. Meus amados irmãos, para que os coríntios não suscitassem a objeção de que Deus seria prejudicado se eles desprezassem os seus dons, o apóstolo Paulo então antecipa a objeção, asseverando que não pretendia privá-los dos dons. Eu não quero privar vocês dos dons, apenas eu quero orientar vocês, que vocês estão usando os dons de forma errônea. Assim então, ao contrário, Paulo os encoraja ardorosamente, meus amados irmãos, a ir após os dons. Vá, busca os dons, demonstre um desejo ardente em vossos corações pelos dons. Eles fazem bem para a igreja, eles edificam a igreja. Precisa existir esses dons na igreja, sem a menor dúvida. Paulo está dizendo isso. Portanto, a igreja se beneficia com esses dons. A igreja de Cristo cresce, a igreja de Cristo é abençoada. O modo abusivo, como os homens então se manipulavam esses dons, ou manipulavam esses dons, não devia dar ocasião a que os mesmos dons fossem descartados como algo inútil, como algo prejudicial à vida da igreja. Não é isso. Não obstante, Paulo então enaltece a profecia. Ele está dizendo que a profecia, ela é melhor que os demais dons, visto que a profecia, ela edifica, ela fortalece, ela orienta, como nos diz aqui o verso 2. Como diz Paulo, pois quem fala em outras línguas não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, o Espírito fala mistério, mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando, ensinando. Então, qual era o dom de profetizar em Corinto? Paulo explica que o dom de profetizar significava proclamar a mensagem de Deus. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento, a Bíblia nos diz que o profeta era a boca de Deus. Ele era o vínculo da revelação pura, divina. Assim então, Michael Green disse, expressando no contexto do Novo Testamento o que significa profecia, abrindo aspas, ele diz: é uma palavra vinda direta do Senhor, dada por intermédio de um membro do corpo de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo e concedido para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, o profeta era exortado a exercer o seu dom segundo a proposição da fé, segundo o dom que Deus lhe dava, significava que ele estava falando a verdade revelada de Deus. Ele então tinha esta fé dentro do seu coração, e aquilo que ele dizia podia ser verificado, aquilo que ele dizia ou que ele falava podia ser acompanhado, podia ser contestado, podia ser acrescentado. Era exatamente isso. O que era então o dom de línguas? O verso 2 nos explica. O verso 2 nos diz que era uma análise etimológica. Era o mesmo dom que foi dado lá em Pentecoste, no capítulo 2 de Atos Apóstolos, dos versos de 1 a 11. Todos deveriam entender no mesmo momento em que se fala. Ou alguém deveria interpretar imediatamente. Agora Paulo
mostra, meus amados irmãos, pelo efeito, por que preferia a profecia aos demais dons. Paulo então compara o dom de línguas, no qual é bem provável aqui que os coríntios excedessem no uso dos do dom de língua, visto que o dom de língua era mais ostentoso, trazia mais status, trazia mais grandeza, trazia absoluta evidência. Por isso, as pessoas deveriam ostentar esse dom. Mas Paulo está dizendo que as pessoas que ouvem alguém expressar em uma língua estrangeira, geralmente não vão entender. Mas para a igreja ficava excitada, a igreja ficava de uma forma incomum, quando aquela pessoa tinha aquele dom. Assim como eu fico maravilhado quando vejo esse dom. Quando vejo que alguém fala fluentemente outra língua. Eu ouvi recentemente, eu estava aqui na igreja num domingo à tarde, antes do culto, nosso irmão Diáconos Domingo falando ao telefone outra língua. Eu falei, está falando dom de língua ali. Expressando fluentemente, falando com uma outra pessoa, provavelmente do outro lado do mundo. E eu fiquei maravilhado. Mas o que eu entendi? Absolutamente nada. Nada. Não me edificou em nada. Não é verdade? Assim, então, Paulo está recomendando, meus amados irmãos, que a profecia, ela é preferida aos demais dons. Portanto, ele compara o dom de língua, no qual é bem provável que os coríntios, então, excedessem. E o apóstolo Paulo, então, mostra quão perverso é tal comportamento no seio da igreja, já que o dom de língua, diz ele, não vale absolutamente nada para a edificação da igreja. O problema é que em Corinto houve uma deturpação do dom, que estava sendo misturado com práticas de cultos pagãos. E Paulo então faz essa recomendação. Meus amados irmãos, a igreja estava deturpando o culto. A igreja estava falsificando o culto verdadeiro a Deus. E Paulo então proibiu o uso correto do dom de língua, mas preferiu o dom de profetizar, dizendo que é muito mais importante. Então, os crentes de Corintos valorizavam demasiadamente o dom de línguas. A orientação do apóstolo Paulo é que eles devessem buscar principalmente o dom de profecia. E para convencê-los a buscar esse dom, Paulo então faz algumas comparações. E o texto deixa isso muito claro para nós no verso 2 e 3. Assim então, Paulo fala que quem fala em línguas profere mistério que ninguém entende, fala somente a Deus. Quem profetiza fala a homens com objetivo de fortalecimento, exortação, encorajamento, consolo. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas precisa ser interpretado para que a igreja possa ser edificada, mas quem profetiza não precisa de intérprete, porque o próprio Espírito Santo, ele intensifica a mensagem no coração do ouvinte. Por isso Paulo prefere o dom de profetizar. Verso 5 ele está dizendo, eu quisera que todos vós falassem outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. Quem fala em outras línguas, assim então, usa uma forma de comunicação que não faz sentido para os ouvintes, diz Paulo. Quem profetiza, fala de forma mais eficiente. Quem profetiza, fala de forma mais eficaz. Quem profetiza, fala de forma mais clara. E todos os ouvintes são edificados. Então ele faz as analogias.
Paulo usa a analogia da música. Paulo usa a analogia militar. Paulo usa aqui a linguagem falada. Nesse texto ele está dizendo para nós que a música só será compreendida se for tocado na melodia correta. Qualquer um pode tocar o instrumento, a cítara, a flauta, mas só será entendido se estiver dentro do tom, se estiver dentro da melodia. Aí todos vão compreender o que se toca. Paulo está falando da linguagem militar. Como sairão os soldados para a batalha se a... Como é que chama o instrumento? Corneta. Tocar, der um som incerto. Eu ia até pedir para ele dar um tom ali dos soldados sendo chamados para a batalha, para vocês ouvirem como que é lindo. E os soldados então se levantam todos e se preparam para a guerra. Se preparam para a batalha. Assim também quando ele fala dos versos de 6 a 12, da linguagem falada. A linguagem só será entendida se o idioma que se fala for um idioma conhecido de todos. Não adianta nós chegarmos aqui e proferirmos, como diz Paulo, 1000 palavras, vocês não vão conhecer absolutamente nada. Não é verdade? Assim então, meus amados irmãos, os erros dos crentes em Corinto era a preocupação com a edificação pessoal, com o engrandecimento pessoal. Eles não estavam preocupados com a edificação da igreja. Portanto, o exercício de qualquer dom, seja ele o dom de cantar, seja ele o dom de tocar, seja ele qual dom for dentro da igreja de Cristo, o propósito principal é a edificação da igreja no Espírito Santo. Assim, então, todos devem ser edificados. Dos versos 13 em diante, Paulo continua dizendo, pelo que fala em outras línguas, deve orar para que se possa interpretar. E ele continua, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que, pois, farei? Aí vem as perguntas. E então Paulo mesmo falando diversas outras línguas, ele fala, eu falo mais língua do que todos vocês. Eu tenho esse dom, eu falo muitas outras línguas. Ele era um homem muito culto. Ele era um homem muito culto. Estudou aos pés de Gamaliel. Um homem muito estudado. Um homem muito preparado. Falava muitos idiomas. E então ele diz aqui, prefiro falar no idioma da igreja. Prefiro falar no idioma que vocês me entendem. Prefiro falar no idioma que vocês me ouvem. Verso 18 e verso 19. Quem fala em outras línguas pode ser considerado até mesmo um louco para um incrédulo ao entrar numa igreja. Assim então ele está dizendo que Deus, certa feita, usou a língua ininteligível de forma, ou como forma de juízo contra Israel, em Isaías, no capítulo 28, verso 11 e 12. Portanto, Paulo encerra agora até o verso 25, dizendo que quem profetiza cria possibilidade de um incrédulo que está ouvindo, de alguém que é neófito, de alguém que ainda não conhece. No momento que ele está ouvindo, ele pode ser convertido a Deus e testemunhar a presença de Deus naquele lugar. Ele precisa ouvir, como diz Paulo escrevendo aos Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Então precisa que alguém pregue para que ele ouça. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque em segundo lugar, o texto nos exorta dos versos 26 a 40. Em segundo lugar, o texto nos exorta que Deus gosta de ordem e decência no culto público. Assim então ele continua dizendo, a partir dos versos 26, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, ser de crianças, demora, malícia vocês não precisam ter não, ele está falando aqui, malicioso, mas tem gente que tem uma malícia, tudo que fala, a malícia vem primeiro, não é assim? Paulo está dizendo assim, malícia não precisa.
Mas precisa, né? Ele está dizendo aí, quanto ao juízo, sim. Juízo, vocês precisam ter juízo. Homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a adoração na igreja do Senhor Jesus Cristo em Corinto estava desorganizada. A adoração estava sendo realizada de forma confusa. Assim, então, Paulo já havia orientado quanto à participação na Santa Ceia, como que era o corpo de Cristo no capítulo 12, quanto à participação das mulheres no culto e a maneira correta, agora, de exercitar os seus dons. Paulo instrui, então, quanto à forma que eles deveriam se organizar. Paulo orienta quanto à forma que eles deveriam celebrar o culto a Deus, a partir dos versos 26. Portanto, Paulo está dizendo que todos os atos do culto devem visar a glória e a edificação. A glória de Deus e a edificação da igreja. Não adianta nós chegarmos aqui e fazermos um culto de nós para nós mesmos. Nós precisamos fazer o culto para Deus, conforme foi a oração do nosso irmão. Que o nosso culto seja visto, que o nosso culto seja ouvido, assistido, celebrado, que alegre o coração de Deus. Portanto, os crentes coríntios faziam tudo, diz Paulo, para a exibição pessoal. Pura exibição. É isso que Paulo está dizendo, não para a edificação. Então, Paulo ordena, meus amados irmãos, dizendo assim, que fazer, pois, irmãos? Que fazer, pois, irmãos? Seja a homens amadurecidos, ou seja, adultos, na forma de vocês cultuarem a Deus. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, seja tudo feito para a edificação. E aqui a palavra edificar significa construir, significa elaborar de forma sábia, para que o culto então possa fortalecer, ou deva fortalecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, todos os atos do culto devem ser realizados com ordem. Todos os atos do culto devem ser realizados com decência. Todos os atos do culto devem contribuir para a verdadeira adoração ao Senhor. Assim, o culto na igreja de Corinto era um culto desorganizado, era um culto indecente. E Paulo então esclarece nos versos 33 até o verso 40, ele discorre sobre esse assunto, dizendo, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se, e aí ele vai discorrendo, se porém, porventura, se alguém, e ele vai discorrendo sobre isso, se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus amados irmãos, verso 39, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e com decência. Vejamos as orientações do apóstolo Paulo. Os que falam em outras línguas na igreja, diz Paulo, não estão proibidos de falar, mas que no máximo 3 pessoas falem, não ao mesmo tempo, mas de forma sequencial e com interpretação. Não havendo intérprete, o crente fique calado, verso 27 e 28. Os que profetizam, falem no máximo 3, um de cada vez, um após o outro, com domínio próprio, com toda a profecia. Assim ele está dizendo, um avaliando o outro, um julgando o outro, um fazendo de forma criteriosa com o outro. Não é assim que a gente faz aqui na nossa igreja. As nossas reuniões de estudos, nossa reunião de oração, um lê um texto, o outro participa, o outro também fala. Aqui na igreja, nossos estudos bíblicos, todo mundo participa, um fala, outro cita outro texto. É assim que Paulo está dizendo.
Pode profetizar, mas cada um vai falando, o outro vai falando, o outro vai falando, tudo um contribuindo com o outro, contribuindo com o outro. Um vai contribuindo, que vai edificando a igreja. Assim somos nós. Nós fazemos isso. E Paulo vai dizendo, a fim de analisar se a palavra é verdadeira, se a palavra é sincera, se a palavra vem realmente de Deus para a edificação da igreja. É isso que Paulo está dizendo. E eu estou aqui falando para vocês. Vocês estão todos quietinhos. Vocês estão me ouvindo. Mas vocês estão analisando. Vocês estão avaliando se esta palavra, ela é fiel às Escrituras. Assim então, meus amados irmãos, ele está dizendo, porquanto é inestimável que haja realmente esse benefício da igreja, que haja na igreja pessoas experientes, que haja na igreja pessoas que saibam ouvir e interpretar, que haja na igreja pessoas que realmente possam fazer uma avaliação daquilo que está sendo pregado, para que o pregador não perverta a palavra de Deus, para que o pregador não seja alvo usado por Satanás para inferir, para trazer alguma palavra corrompida, alguma palavra inútil, alguma palavra herege para a igreja, alguma palavra que traz futilidades, alguma palavra que seja ridícula. É isso que Paulo está dizendo à igreja. Portanto, meus amados irmãos, ele está realçando que mesmo a igreja permanecendo em silêncio, nós estamos ouvindo, nós estamos avaliando, nós estamos aplicando, nós estamos protestando e prestando um serviço na igreja de Deus. Portanto, Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 19 a 21, Paulo diz, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende de todas as formas de mal. Portanto, nós precisamos entender que é um privilégio o dom de Deus, ou o dom que Deus dá a cada um de nós, porque todos nós somos indignos. Mesmo indignos, Deus concede dons à igreja. Primeiro, Paulo diz que todos precisam aprender. Portanto, a única condição é que ninguém se precipite na igreja satisfazendo a sua vontade própria, satisfazendo o seu próprio desejo, as suas necessidades, mas que ele pense sempre na edificação do corpo, na edificação da igreja, no uso do seu dom. Paulo está dizendo para que todos possam receber. Na medida que você vai usando o seu dom, as pessoas vão sendo confortadas, as pessoas vão sendo consoladas, as pessoas vão sendo amparadas, as pessoas vão sendo abastecidas, as pessoas vão enchendo da presença do Espírito Santo, as pessoas vão edificando, vão louvando e vão glorificando a Deus à medida que você vai usando o seu dom na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Então, à luz dessa passagem, meus amados irmãos, nós podemos deduzir o quanto a igreja florescia ali em Corinto. Era uma riqueza, era uma variedade de muitos dons. Havia uma grande diversidade de dons, trazendo para os nossos dias, trazendo para nós. Meus amados irmãos, vemos nos nossos próprios recursos, hoje, minguados. Estamos numa pobreza muito grande de dons na igreja. Mas não é porque Deus não tem derramado sobre a igreja esses dons. A igreja tem sido abençoada com os dons. Mas é por causa de não nos esforçarmos para desenvolver os dons. E por não desenvolvermos os dons que Deus tem nos dado, muitos de nós
temos recebido um justo castigo de Deus. E às vezes não estamos percebendo como Deus tem nos castigado por não fazer jus ao dom que Ele tem nos dado. Deus nos castiga. Deus nos fustiga por isso. Assim então, Deus envia esse castigo como pagamento pela nossa ingratidão. Pois as riquezas de Deus, meus amados irmãos, elas nunca vão se exaurir. A sua liberalidade sempre vai arrefecer a igreja de dons. A sua liberalidade sempre vai encher essa igreja de dons. Nós somos indignos das suas dádivas. Nós somos indignos de receber a sua generosidade. Nós somos indignos de receber aquilo que Deus tem para nos dar. E Paulo conclui assim, meus amados irmãos, dizendo que todas as coisas sejam feitas com ordem e decência. O Senhor deixa ao sabor da igreja a escolha dos dons. O Senhor deixa a escolha da igreja. E nós podemos concluir, meus amados irmãos, que o seu culto consiste de muitos dons. E todos esses dons precisam ser usados na igreja de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Não obstante, ao mesmo tempo que Deus concedeu também essa liberdade ilimitada para nós desenvolvermos os nossos dons, Ele colocou uma cerca. Ele colocou uma cerca e restringiu a liberdade que nos deu, de maneira que somente à luz da sua palavra é que nós podemos nos orientar a nossa mente sobre a forma correta de nós usarmos os dons que Ele nos deu. É livre, escolha o dom, desenvolva o dom, mas use-o de acordo com a palavra de Deus. Além do mais, meus amados irmãos, nós podemos facilmente inferir desse fato que a igreja de Deus deve ser considerada não apenas meras tradições humanas, visto que a igreja de Deus ela está fundamentada na palavra e claramente ela recebe a aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao fazer uso então dos dons espirituais que Deus tem nos dado, como é que nós devemos usá-los? Como é que nós devemos fazê-lo? Paulo ensina dizendo que nós devemos fazê-lo glorificando a Cristo, o Senhor da igreja. Cristo é o centro de toda a adoração. Em Jesus Cristo Deus se fez conhecido. Em Jesus Cristo a sua noiva é fortalecida. Em Jesus Cristo, meus amados irmãos, a sua noiva é amada. Em Jesus Cristo a sua noiva desenvolve os seus dons para o crescimento do corpo de Cristo. Em Deus não há confusão, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Só Cristo pode dar paz para a sua igreja. O Evangelho de Cristo, meus amados irmãos, produz uma igreja marcada pela paz, marcada pela reverência, marcada pelo amor, onde Cristo reina a liberdade, mas também a submissão à sua soberana vontade. Eu e você precisamos conscientizar-nos que estar aqui, desenvolver os nossos dons, tem que ser segundo a vontade daquele que nos chamou. E nós devemos usar os nossos dons para servir a igreja de Cristo. Nós devemos usar os nossos dons para edificar os irmãos da igreja de Cristo. Nós devemos usar os nossos dons não em benefício próprio ou em reconhecimento para sermos reconhecidos, mas a nossa adoração precisa ser sincera, a nossa adoração precisa ser centrada naquele que está sentado no trono e que dirige a igreja. A nossa adoração precisa ser compreensível. A nossa adoração precisa ser bíblica. A nossa adoração precisa ser de forma que edifica os crentes, que edifica os visitantes, que edificam todos aqueles que estiverem ouvindo
a verdade do Evangelho, onde o amor governa. Meus amados irmãos, o exercício dos dons será buscado, sempre buscado, para a glória de Deus. E o verdadeiro mover do Espírito Santo vai nos conduzindo sempre para exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa adoração aqui edifique a Igreja Filadélfia. Que a nossa adoração nos conduza a uma adoração reverente, a uma adoração sincera, a uma adoração inteligível, a uma adoração ordenada, onde Cristo sempre seja o centro. Que ao vir todos os domingos para esta casa, nós possamos vir com este propósito: glorificar a Deus, o nosso Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Cantemos o hino 298.